Então vamos lá, vamos para a apresentação. Vou falar agora dos agentes químicos nocivos que estão previstos no Decreto 3048, especificamente o anexo 4, e como classificar ele utilizando critérios do GHS. Eu quero te ensinar isso aqui, como você monta uma planilha, de como você usar essas ferramentas para determinar se o agente é nocivo ou não, gerando aí o direito à aposentadoria especial. Vamos lá? Bom, a base que eu peguei para chegar a essa conclusão, para usar o critério do GHS, eu tenho duas notas técnicas especificamente da Fundacentro. Essa daqui é a nota técnica número 1, que ela dá alguns esclarecimentos para a parte da perícia médica, né, que está com dúvida em relação a que agentes químicos deve ser adotado, uma vez que tem lá agentes, eu tenho um código, eu tenho os agentes nocivos, e esse agente nocivo pode abrir um mar de outras substâncias, outras misturas. Bora lá? Então, assim, vamos à introdução do que diz essa nota técnica. No primeiro questionamento foram solicitados esclarecimento de quais seriam as substâncias específicas a serem consideradas no bojo de cada um dos códigos elencados, com o propósito de orientar e padronizar as avaliações técnicas de perícia médica, ou seja, ele quer utilizar um código específico, que é o que tem lá do decreto 3048, que eu já te mostro, que linka a um agente nocivo. Só que a quais agentes nocivos que lá ele está abrindo uma possibilidade de diversos, né? Então ele pede aqui esclarecimento dos quais seriam as substâncias específicas a serem consideradas nesse bojo, nessa estrutura legal de cada um dos códigos elencados, com o propósito de bem orientar e padronizar a avaliação técnica da perícia. Preliminarmente, a necessidade de discorrer, e aqui vale uma informação preciosa, né? Discorrer sucintamente sobre o conceito básico de química, para a gente chegar a uma conclusão. Quais são esses agentes químicos nocivos? É preciso saber o que é um átomo, como esse átomo se comporta quando ele está em mistura, que aí vai virar soluções, que vai virar uma série de outras substâncias químicas, né? Então, o primeiro ponto aqui que ele pede a atenção é compreender o básico da química. Então, eu tenho átomos que depois vai se transformar em moléculas, e essas moléculas vão se transformar em produtos químicos. Então, molécula de quem? Átomo de quem? Para a gente identificar isso dentro de uma estrutura. Bora lá. Aqui é uma outra nota técnica que está fazendo um esclarecimento sobre um julgamento de ações, né, especificamente para hidrocarbonetos, ou seja, o que são hidrocarbonetos? E ainda ele pede assim, óleos e graxas. Então, essa subjetividade de apenas dizer hidrocarbonetos gera aposentadoria especial, mas quem são esses hidrocarbonetos? E aí a gente vai ter que voltar de novo para a química básica, né? Quais são as funções, o que são hidrocarbonetos e etc. O óleos e graxas é suficientemente para caracterizar a atividade como especial? Olha a dúvida, né? E aqui, em atendimento ao edital referido ao tema 298, afetado, claro, isso aqui é o jurídico que está pedindo esses esclarecimentos, com a Turma Nacional de Uniformização, como representativo de controvérsia, tendo como finalidade subsidiar o julgamento pela Turma Nacional de Uniformização do Conselho de Justiça Federal sobre essa questão. Então, a indicação genérica de exposição a hidrocarbonetos, óleos e graxa é suficiente para gerar esse enquadramento de aposentadoria especial? Sim ou não? E aí eu posso, tanto na primeira nota técnica quanto nessa segunda, utilizar critérios do GHS, e é isso que eu vou falar. E qual é o embasamento? Está aqui, ó, na primeira nota técnica tem isso aqui bem claro, ó. Com o objetivo de auxiliar na análise técnica em relação à avaliação da nocividade e enquadramento de diversos compostos que possivelmente estariam alencados na lista do anexo 4 do decreto 3048, o que a Fundacentro está informando, está dando como resposta a esse questionamento? Sugerimos uma rotina a ser seguida em caso de dúvida sobre o composto químico. Bora lá. Qual é o primeiro? Verificar se a substância consta no quadro 1 do anexo 11 da NR15.
Logo, se ele tiver se essa substância tiver presente no anexo 11 da NR15, ele tem limite de exposição passional, então ele já é nocivo. Agora eu preciso verificar uma outra coisa. A concentração, o que vai enquadrar esse direito é se tiver acima do limite e se as medidas de controle não forem suficientes. B. Caso não conste no referido quadro, ou seja, no anexo 11 da NR15, quadro 1, a nocividade da substância deve ser caracterizada utilizando os critérios estabelecidos pelo GHS, que no Brasil está incorporado aqui dentro da NR26. Olha só, então eu posso utilizar essas informações do GHS para caracterizar a nocividade? Claro que posso, né? E aí eu quero te ensinar um passo a passo de como fazer isso, tá? Na ausência de... aí vamos lá, aqui eu pulei, né? Você buscar informações no campo 2 da FISP, hoje chamada de FDS, né? Que indica os perigos à saúde de acordo com o GHS. Na verdade, lá indica perigos para a saúde, para o meio ambiente e propriedades físico-químicas, que são os perigos físicos. E aí, na ausência, eu vou buscar banco de dados, ou seja, lista harmonizada internacionalmente. Aí ele dá algumas dicas aqui, né? Aqui eu gosto bastante de utilizar é a ECA. Ou posso utilizar também o TASC dos Estados Unidos. ECA que é o REACH, né, dos Estados Unidos, desculpa, da Europa. É lá onde eu encontro uma lista harmonizada. Aqui na América Latina, os países já têm se organizado para criar uma lista harmonizada destas substâncias químicas com a classificação desses perigos. A Colômbia, o Peru, o Chile... A Argentina tá, a Argentina ainda está em legislação tramitante, que nem o Brasil, que foi criada a legislação, foi promulgada a lei o ano passado e esse ano está discutindo o decreto para regulamentar. Por que os países estão fazendo isso? Porque são bonzinhos? Não, gente, eles querem entrar na OECD, né? Que eles querem ficar bem na OECD, que é um dos critérios para comércio internacional eu ter essa lista harmonizada de substâncias químicas. Então, tudo que o Brasil produz e importa, eu tenho que ter uma lista, ou importa ou exporta, tenho que ter essa lista harmonizada. Então, eu vou encontrar isso daqui em bancos de dados sérios, de governos, e não especificamente em sites soltos, que muitas vezes não é uma lista, é só um banco de dados ali que não está caracterizando ao GHS, eu tenho que tomar esses cuidados. Ele me dá aqui no item C, outra forma de caracterizar se a substância apresenta nocividade à saúde, é verificar se em outros países são estabelecidos, por exemplo, limite de exposição ocupacional. Eu consigo consultar isso através do GEST, que é uma ferramenta muito bacana de eu conseguir verificar se aquela substância tem limite em outro país. Aí, olha só, no F, ele me dá aqui, com base em todas essas informações, ele me diz assim, se não for encontrado informações relevantes, em nenhuma das etapas acima, a substância não pode ser considerada nociva à saúde. Olha que legal, então tá aí a informação que eu preciso, né, para concluir essa nocividade. Aqui no Brasil, o GHS, que é o Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, está previsto para ser utilizado no ambiente de trabalho na NR26. Também tem previsão sobre harmonização e lista internacional, o artigo 197 da Lei 6.514, que alterou a CLT em 1977. E essa lista aqui no Brasil, ela deve seguir os critérios da NBR 14725, do qual faz parte da comissão, né, o CB10, que elabora e revisa as normas da BNT relacionadas à segurança química. Então vamos lá, legislação previdenciária, vamos entender um pouquinho como que seria feito adotando esses critérios do GHS. Primeiro eu tenho que identificar quem são essas substâncias que estão lá no decreto 3048. Quem são elas? Não é só o que está lá dizendo, olha só, é o cloro, mas quem são os compostos de cloro? É o cromo. Quem são os compostos de cromo? Tem diversos tipos de cromo, né? Bora lá, então eu estou lá no anexo 4, decreto 3048, indicação genérica de agente nocivo. Não basta, né? Porque aqui estão todos assim, tá? Indicação genérica. É o profissional de segurança, o engenheiro ou médico de segurança, que tem de saúde e segurança, que tem que elaborar um LTCAT e concluir se aquela substância é nociva ou não. E eu estou dando a possibilidade de você utilizar uma ferramenta, né, que é o GHS, e a gente vai entender o que extrair do GHS.
Então, como classificar a nocividade utilizando os critérios do GHS? Bora lá? Então, o primeiro ponto aqui é eu indicar quem é essa substância. Por exemplo, ó, arsênio, ó, eu tenho um código. O que é interessante aqui você relacionar? Eu tenho um código do arsênico, que está previsto, do arsênio, né, que está previsto no decreto 3048, e seus compostos. O problema é isso aqui, ó, e seus compostos. Quem são os compostos de arsênico? Lembra que eu preciso entender um pouquinho de química básica, o que é um átomo, o que é uma molécula, como é que elas se formam, porque esses compostos é tudo isso, são átomos e moléculas que a gente vai ter que encontrar dentro das substâncias que estão por aí e não estão aqui previstas. E aqui do outro lado eu já vinculo como é que essa informação deve ser encaminhada para o E-Social. Olha que legal, então eu tenho o código previsto no decreto 3048, quem é esse agente, arsênio e seus compostos, eu vou dizer quem é esse composto através desse código do E-Social, quando eu tiver que enviar, utilizando então esse código de endereçamento. Quem é o composto? Pode ser que não seja o arsênio, mas seja um composto que tenha a molécula, que tem o átomo de arsênio. Então, bora lá, ó. Gente, isso aqui é só exemplificativo. Olha só aqui, então, o que a nota técnica ela me orienta? Eu tenho o código, eu tenho o arsênio e seus compostos. Lembra que o primeiro ponto é, tem limite de tolerância? Então, se tem limite de tolerância, eu não devo simplesmente, tem arsênio lá, né? Então, já vai caracterizar como em aposentadoria especial. Não, não é isso. Todos os compostos inorgânicos ou orgânicos, então já separei dois mundos aqui, né, de arsênio, devem ser considerados nas avaliações técnicas da Perícia Médica Federal. Olha a resposta que a Fundacentro está dando. Atualmente, o único composto que possui limite de tolerância estabelecido no regulamento que a ANR quis, né, é a arsina, que deve ser avaliado quantitativamente e comparado com o valor, claro, né? Deu acima e as medidas de proteção não são suficientes, beleza, vai caracterizar. Mesmo assim, se for suficiente, não vai caracterizar. Um exemplo, mas nem sempre tem todos os demais compostos, ou seja, o universo de compostos que vai ter arsênio, eu vou ter que analisar de forma qualitativa. E que ferramenta eu vou utilizar? O GHS. Então, bora lá, ó. Por não haver limite de tolerância estabelecido para os demais compostos de arsênio, estou no item B, né, da legislação trabalhista, aí prevista na NR15, deve-se utilizar abordagem qualitativa. Então, que abordagem seria essa? Então, eu posso, a partir daqui, começar a utilizar o GHS para todos os demais. Aqui eu trouxe alguns exemplos, eu falei de universo de inorgânica e orgânica. Quando eu pego a inorgânica, quais outros elementos químicos fazem parte desse item 101 do decreto 3048 que contém arsênio? Está aqui, ó, trióxido de arsênio. Eu tenho uma forma. Olha como é que um ponto-chave para eu identificar. Aqui, então, eu tenho dois átomos de arsênio dentro dessa mistura. Que mais? O arsenito de sódio. Olha aqui, eu vou ter um átomo de arsênio dentro dessa mistura. E o arsenato de cálcio. Olha só, então, eu já identifiquei que esses elementos fazem parte da química inorgânica e, portanto, a avaliação dele deve ser de forma qualitativa. Abordagem GHS. Eu trouxe aqui um outro exemplo de orgânica, né? Então, eu tenho um ácido arsanílico. E aí a fórmula dele é C6H8AS. Olha o AS aqui, da fórmula química do arsênico. Então, e NO3, de modo geral, são aqueles... Então, quem faz parte da química orgânica? De modo geral, são aqueles que têm ligação carbono-hidrogênio, o carbono vinculado à fórmula do arsênio. Então, gente, tem um universo de possibilidades para ser classificado e de forma qualitativa. E aí? O que eu devo utilizar agora? Aprenda a utilizar ferramentas como o GHS para aplicar e tomar decisão. A substância é nociva ou não? Vamos lá, para mais um caso aqui. Aqui eu venho para o asbesto, ou também chamado de amianto, né? Pelo menos para o código do E-Social, tanto asbesto como amianto é o mesmo código. Aqui eu tenho as informações de forma que eu vou analisar qualitativo, mas, Gilvan, esse é carcinogênico. Os carcinogênicos eu tenho um critério específico, mas eu também posso já utilizar o GHS para confirmar. Mas bora lá, ó.
eu tenho que utilizar para o decreto 3048 as informações que estão na IN 128. Bora lá. Do agente prejudicial à saúde carcinogênico. Então, o artigo 298, ele diz o seguinte: para a caracterização da atividade especial por exposição ao agente prejudicial à saúde reconhecidamente carcinogênico em humanos, listados na portaria interministerial outubro de 2014, deverá ser observado o seguinte. Então, tem 3 critérios lá: que essa substância tenha CAS, que ela esteja na portaria, nessa portaria número 9, que é na LINASH, e depois está no decreto 3048, no anexo 4. Então, se der esses 3 critérios, já é uma forma qualitativa de utilizar, mas é só essa que o decreto 3048 e a IN 128 estabelece o passo a passo. Os demais eu vou ter que utilizar critérios qualitativos utilizando o GHS. Não que eu não possa também utilizar aqui. Então eu tenho diversas outras substâncias. Olha, benzeno e seus compostos. Você quer identificar quem são todos esses benzenos? Os berílios e seus compostos, bromo, são diversos, gente. Isso aqui é muito, mas é muita coisa, né? Quem mais? Olha só, todos eles são esses aqui que tem previsão no decreto 3048, anexo 4. Eu vou dar um exemplo aqui, sílica, né? A gente está falando dos carcinogênicos. Sílica livre é um agente carcinogênico, tem previsão na LINASH, tem CAS, está previsto no decreto 3048, então ele atende os três critérios. Só que tem um detalhe: eu tenho que analisar aqui também processos. Por exemplo, num processo de solda, se você pegar eletrodos revestido, eu vou encontrar sílica lá dentro dos componentes. Então quer dizer que o soldador que está trabalhando com eletrodo, ele vai ter direito à aposentadoria especial? Por isso que é importante você analisar os processos aqui. Não. Por que não vai ter direito a essa aposentadoria especial? Porque essa sílica ela vai sofrer transformação no processo de solda. Ou seja, ela vai fundir e vai deixar de ser carcinogênico para ser uma sílica amorfa, que não é prejudicial e nem carcinogênica para a saúde. Olha a diferença, né? Então, analisando processos. Agora, eu quero te mostrar uma planilha, que é uma ficha técnica que eu desenvolvi para ser utilizada na hora de eu pegar as informações do GHS. Bora lá? Quer conhecer essa planilha? Então vamos lá que eu vou te mostrar ela. Agora eu estou aqui com a ficha técnica de agente químico nocivo, e aí anexo 4, decreto 3048, onde eu vou extrair as informações do decreto 3048 e colocar nessa planilha. Se você quiser aprender bem como é feito, como é que é preenchida essa planilha e concluir, eu estou com um curso aberto sobre esse tema, né? Agentes nocivos, como utilizar, né, os agentes nocivos do decreto 3048 para classificar se uma substância é nociva ou não. Então, bora lá, vamos entender como é feito essa planilha, e se você tiver interesse em aprender a ter autonomia com a parte de química, o básico da química, até o ponto de classificar, de preencher algumas substâncias, e a gente vai pegar no curso, vai pegar algumas substâncias e preencher utilizando os critérios do GHS. Então, eu vou deixar na descrição desse curso, desse vídeo, o link para você saber mais sobre o curso, tá bom? Então, bora lá, ó. Aqui estão as informações administrativas. Então, eu estou elaborando um documento, que é o LTCAT, e eu cheguei em um determinado setor, que tem lá a substância que eu quero analisar se é nociva ou não. Gente, só o fato de ter também não caracteriza, né? Eu tenho que ter contato. Deixa isso bem claro. Então, vamos lá. Ambiente de trabalho. Como é esse ambiente de trabalho? Eu vou fazer a descrição de cobertura, pé direito, piso, paredes, ventilação, iluminação. Vou preenchendo tudo isso aqui. Que GES é aquele setor que você está, né? Que aqui é o grupo de exposição similar. Que grupo de pessoas tenha o mesmo tipo de risco ali envolvido? Quais são os cargos que estão dentro desse GES? E o total. E eu vou fazer, claro, a descrição desse cargo, por exemplo, né? E aqui eu venho para, de fato, começar a analisar, ó, agente químico analisado. Então, quem é esse agente químico? Eu vou identificar quem é ele, olha. Então, identidade química. É assim que o GHS trata sobre nome técnico de uma substância química. Aqui, de modo algum, eu vou utilizar nome genérico. É o nome da IUPAC, né, que é a União de Química Pura e Aplicada, que nomeia, que dá nome às substâncias químicas. Então, eu vou pegar o nome técnico e colocar aqui.
Vou pegar o CAS, Chemical Abstract Service, que é um número que, quando essa substância foi desenvolvida e foi submetida a registro, aí o PAC deu o nome técnico e o CAS deu um número, um CPF, que é válido isso no mundo todo. Aqui eu tenho os sinônimos, porque tem substâncias químicas que tem até 30 ou até mais de 30 nomes, mas vamos pegar os principais sinônimos que esta substância ou mistura ela é conhecida. Fórmula química, qual a fórmula dessa substância ou dessa mistura? E o estado físico, é um sólido, é um líquido, bom, está na forma de vapor. E aí eu venho para as vias de exposição. Perceba como eu estou levando isso aqui. É respiratória? É dérmica? E aí um dado interessante que também não basta ter só a substância, eu tenho essa periodicidade de exposição, habitual, intermitente, eventual. Como é que eu vou caracterizar? Isso é legislação previdenciária, né? Ela me pede isso. E qual é a fonte geradora que tá deixando que essa substância chegue até o trabalhador, que entre no organismo do trabalhador por essas vias? Qual é a previsão legal, né, e limites de exposição, conforme a gente já viu aí? Então, tem previsão na NR15, tem previsão na CGH. Gilvan, mas nós estamos falando do decreto 3048. Olha, nós estamos analisando uma ficha com dados técnicos para você concluir depois a nocividade. Você não vai usar, medir, quantificar, nada disso. É só para verificar se tem limite. É claro, se tiver limite na NR15, você vai ter que quantificar e reportar isso por meio do e-social, no teu LTCAT. A CGH, LINASH, eu vou consultar em algum outro país ou outro órgão que eventualmente tenha. Quais são os possíveis efeitos para a saúde? Porque se eu estou falando de limite de exposição ocupacional, a base para estabelecer o limite de exposição ocupacional é toxicidade, ou seja, é a parte de que efeito provocou aquela substância química para que ela entrasse em estudo toxicológico e reportasse um limite seguro para se trabalhar. E aqui eu aplico de fato o GHS na íntegra. Então, vou buscar em bancos de dados internacionais, em listas harmonizadas, se eu tenho informações de toxicidade aguda oral. Se eu tenho, eu vou trazer aqui qual é essa dose que classificou essa categoria, qual é a DL, CL, que classificou para oral, dérmica, inalatória. E o que mais? Corrosão e irritação para a pele. Lembra que eu tenho possibilidade de ser dérmico e respiratório, então tenho que ficar atento a esses detalhes. Lesões oculares graves ou tenho irritação ocular, porque muitas vezes a gente vê aquele símbolo, né, do GHS, o pictograma de corrosivo, e ele está vinculado a lesões oculares, e lesões oculares não é corrosão com a pele. Então, ele tem o mesmo pictograma, mas são são informações distintas. O que mais? Sensibilização respiratória ou a pele. Eu tenho informações, né, sobre esses dados em banco ou lista harmonizada, mutagenicidade. E aí eu venho para células que estão gerando vidas ou células que estão se reproduzindo ali, porque uma está morrendo, outra está vindo. Carcinogenicidade de modo geral, eu tenho informação de toxicidade à reprodução, e aí eu ainda tenho mais outras informações, né? Toxicidade para órgãos-alvo específica, aqui eu tenho exposição única e exposição repetida. Eu ainda tenho outra informação para ser verificada, que é perigo por aspiração. E aí, aqui eu vou trazer as informações, né, os elementos que classificaram que esta substância ou essa mistura é tóxica ou é nociva, conforme os critérios do GHS. Então, eu vou trazer o pictograma, a classe de perigo, as frases de perigos atribuídas a esta classificação, para, no segundo momento, eu vim para a parte de hierarquia de medidas de controle. Então, essa substância ou essa mistura no ambiente de trabalho, e aqui é importante, está bem vinculado quais são as hierarquias bem definidas que você tem, seja ela coletiva, administrativa e individual. É só isso. A legislação, na parte de fato de prevenção, é só essas três, né? Coletiva, administrativa e individual. Eu tenho que descrever. Eu tenho programa de proteção respiratória,
o PPR implementado com seleção e troca de respiradores, com treinamentos, não sei o que. Ah, beleza. Eu tenho um sistema de ventilação, eu tenho aqui proteção individual de forma adequada. E claro, eu vou vir para a conclusão, essa conclusão que você vai colocar, que eu tenho conclusão e observações finais, porque observação, estou colocando o código da GFIP, e aqui, eventualmente, alguma informação suplementar que você queira colocar. E claro, né, isso aqui não veio do nada, as fontes bibliográficas de onde foram extraídas essas informações. Você tem curiosidade, quer saber como preencher uma planilha como essa, utilizando os critérios do GHS? Eu posso te ensinar, é isso? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. É uma ferramenta, aqui, uma ficha técnica de agente químico nocivo, que você pode utilizar os dados do GHS para concluir se uma substância química, seja ela qual for, é nociva ou não. Tudo bem? Então é isso, forte abraço, até o próximo vídeo.